Lemos o texto no livro de Isaías, capítulo 40, verso 12 ao verso 25. Um texto que fala da majestade do Senhor, da soberania, que exibe ricamente a sua vontade soberana, a sua atividade soberana e a sua glória soberana, são ricamente exibidas por meio desse texto. Isaías, capítulo 40, verso 12 ao verso 25. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outreiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem todos os animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou coisa semelhante confrontareis com ele? O artifício funde a imagem e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forjam para ele. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vós tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhoto. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz o nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passam por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Convido a igreja a colocar de pé e a cantarmos o hino de número 21, o hino que faz nos refletir sobre um pouco mais sobre a soberania desse Deus que a tudo sustenta e que nada pode ser comparado a Ele. Yeah.
Leamos o Salmo de número 134, Salmo de número 134, e após a leitura desse Salmo, o Ministério de Louvor estará nos conduzindo a cânticos que engrandecem e que exaltam o nome do nosso Deus. Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Agradecemos então ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Ainda de pé, irmãos, cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria aproveitar essa oportunidade para cumprimentar os nossos visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira ou segunda vez? Queira só, os colegas ali, sejam bem-vindos, né? Em nome de Jesus, pediria aos irmãos que cumprimentassem esses nossos visitantes, que Deus os abençoe ricamente. Esse cântico diz que Deus é grande, que Deus é grande, que Deus é poderoso. Independentemente do problema que nós enfrentamos, de todas as dificuldades que nós passamos, seja no lar, no relacionamento conjugal, na criação de filhos, no trabalho, enfim, Deus é maior que todos esses problemas. Deus é grande. Vamos cantar isso com alegria. Vamos afirmar isso, reafirmar essa verdade, que Deus é grande, grande é o Senhor.
difícil, tu é grande, Deus, e não é impossível para o Senhor. Por isso nós nos entregamos ao Senhor. Sabemos que pertencemos ao Senhor, Deus, e que nada foge, Deus, à tua mão, à tua poderosa mão, Senhor, ao teu olhar, Deus, ao teu toque. Por isso nós rogamos, Senhor, que o Senhor toque a vida, Deus, dessa igreja essa noite. O Senhor fala conosco, Deus, através desses cânticos, como o Senhor já tem falado. O Senhor fale, Deus, com a palavra. Enfim, Deus, que esse culto seja um culto de adoração, louvor, Deus, sincero, de corações rendidos ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Esse próximo cântico diz: só o poder de Deus pode mudar o nosso ser. O poder de Deus, o poder de Jesus e o poder do Espírito Santo de Deus. Só esse poder pode mudar a nossa vida. Vamos cantar com alegria esse cântico e com palmas. Diga para o seu irmão assim: sou nova criatura em Cristo Jesus. Seja nova criatura em Cristo Jesus. Diga. Nosso
Deus é santo, santo, santo. Vamos cantar com alegria esse cântico. Santo aí que sobrou, irmãos. Glória a Deus, nosso Deus é santo. Os irmãos podem sentar? Romanos capítulo 11 diz que quão profundas são as riquezas de Deus para nós. Vamos cantar esse cântico, declarando essa verdade em nossas vidas, na vida da igreja do Senhor Jesus. Riqueza
palavra diz que tudo vem de Ti, tudo é sustentado por Ti, e todas as coisas devem ser para a glória do Senhor. Por isso nós louvamos o Senhor essa noite, nós bendizemos o Senhor, porque insondáveis são os Teus mistérios da Tua palavra, mas o Teu Santo, Teu Espírito Santo, que perscruta as profundezas de Deus, revelou a todos aqueles que o Senhor chamou para a Tua graça, para a Tua glória, para o Teu reino. Muito obrigado, Deus. Obrigado. Te agradecemos também por Jesus, nosso Salvador e Senhor. Receba esse louvor, Deus, como fruto de lábios, Deus, que entoam cânticos de louvor do coração, Senhor. Muito obrigado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido as crianças à frente para que possamos orar por elas, pelo culto infantil. Peço que a nossa irmã Kátia ore em favor das crianças. Amém, Senhor. Amém. Irmãos e amigos, boa noite. Quero convidá-los a abrirem as Sagradas Escrituras no texto da Epístola de Paulo aos Romanos. No texto que foi cantado, Romanos capítulo 11, irmãos. Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36. Durante este ano, irmãos, nós estamos trabalhando a máxima da reforma, só a Deus glória. Durante todas as pregações, em N textos bíblicos, nós temos tocado sobre essa máxima, dizendo que dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. O propósito de Deus ao criar o homem é que o homem possa glorificá-lo e gozá-lo para sempre. O homem é feliz quando cultua a Deus. O homem encontra a razão da sua existência quando está no altar do Senhor. E na medida que nós perseveramos nisso, a plenitude de alegria, realização, sentido para a própria existência, todas estas questões existenciais, elas são supridas
E o Senhor, que é Deus de toda graça e misericórdia, vem sobre nós, dando-nos todas as bênçãos que nós tanto necessitamos para esta vida e para a vida por vir. Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36, é um belíssimo texto, e eu quero convidá-los a lerem comigo esse texto, em uma só voz. Leiamos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Fechemos nossos olhos, irmãos, e oremos ao Senhor. Pai, na tua presença estamos, felizes, Senhor, plenos de alegria na tua presença, porque o Senhor nos fez para este momento de comunhão contigo, para ouvirmos a tua voz nas sagradas escrituras, para colocarmos diante do teu altar, Senhor, através da oração, os nossos temores, as nossas angústias, mas também o amor que temos por ti. Tu que és o anelo mais profundo da nossa alma. Pai, graças te damos por estarmos neste recinto sagrado, reconhecendo que somente o Senhor é o objeto digno de louvor e de adoração. E agora, Senhor, quando nós estamos diante da tua palavra, Pai, o mesmo Espírito que veio sobre o apóstolo Paulo, dando-lhe precisão na escrita da tua vontade, que este mesmo Espírito, Pai, venha sobre nós com graça e poder, nos iluminando os olhos da mente, fazendo-nos compreender o teu evangelho, a tua palavra, e não somente, Pai, compreender a tua palavra, mas desejar, como criança recém-nascida, o divino leite espiritual, Senhor, para que por esta palavra a nossa vida seja moldada segundo o teu caráter e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. E não somente toca o nosso coração para desejarmos sermos como tu determinas na tua palavra, mas nos dá, Senhor, nesta noite, todo o poder espiritual, para que nós venhamos a viver, Senhor, segundo os preceitos da tua lei. É para o nosso bem que nós oramos, Senhor, e no nome de Cristo e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Em outras oportunidades, irmãos, já disse, e aqui eu quero mais uma vez confirmar isso. O tempo que temos com as pessoas são tempos caros, preciosos. A oportunidade que temos de nos comunicarmos com os outros são oportunidades importantíssimas. E tão importantes que nós não podemos gastar o tempo ou a oportunidade com qualquer palavra. É preciso remir o tempo. É preciso aproveitar a oportunidade e escolher bem as palavras, afiar bem a mente, para que nesse tempo que Deus tem para nos ensinar, Ele nos ensine aquilo que é correto, para que o tempo que nós temos para nos comunicar com o outro, que nós comuniquemos o outro aquilo que Deus quer que o outro leia ou ouça. É isso que nós vemos aqui na epístola de Paulo aos Romanos. Naquela época, irmãos, era difícil a comunicação. Não é como nós hoje, que estamos aqui e qualquer pessoa pode pegar a internet e enquanto me ouve, pode postar uma mensagem para a nossa irmã Tainá, que está lá no Japão,
e dizer para ela: Tainá, liga o computador que a pregação, que o culto está ao vivo. E ela está lá ouvindo rapidamente. Na época do primeiro século da era cristã não era assim. Aqueles que tinham dificuldade em se encontrar, ou que se encontravam de anos ou anos, ou que tinham a oportunidade de ter um pergaminho para escrever poucas palavras, tinha que ter precisão a respeito da importância daquela oportunidade. E não poderia escrever qualquer coisa. Tinha que escrever as coisas mais importantes a serem comunicadas. Quando eu leio, irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos, eu vejo essa preocupação de Paulo. Paulo está tendo uma oportunidade singular de escrever uma epístola para os irmãos que moravam em Roma. Ele tem diante de si um pergaminho, e ele não pode escolher ou não pode escrever qualquer coisa. Ele não pode escrever trivialidades. Ele não pode escrever, usar dessa oportunidade por tratar de assuntos profanos, comuns, sem utilidade para os seus leitores originais. Ele tem que escrever aquilo que é importantíssimo, aquilo que é importante e que certamente dirigiria a vida dos seus leitores para a eternidade. Então, irmãos, virtualmente eu vejo Paulo tomando do pergaminho, em oração, buscando a graça do Espírito Santo para escrever não a sua palavra, mas a palavra divina. Escrever não os seus conceitos, mas escrever os conceitos de Deus. Tratar os assuntos não que ele achava importante a ser tratado em relação aos irmãos de Roma, mas ele tratar aqueles assuntos que o próprio Deus gostaria que os irmãos de Roma ouvissem. Então ele se assenta, tem diante de si o pergaminho e ele começa a escrever. Escreve o primeiro capítulo e ele fica maravilhado diante da doutrina que ele está expondo, porque ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo. E ele escreve o capítulo 2, e enquanto ele escreve o capítulo 2, irmãos, ele fica completamente confuso, porque aquilo que ele escreve, ele, se fosse optar, ele decidiria não escrever, porque as palavras que ele utiliza, os conceitos que ele usa para determinar ou para dizer o que o homem é sem Deus, são conceitos profundos e pesados até para a sua própria alma, porque os conceitos que ele escreve a respeito do homem dizem também respeito à sua própria humanidade, porque ele é tão humano quanto os seus leitores de Roma. E ele escreve o capítulo 3, o capítulo 4, ele fala da justificação pela fé. Ele lembra de Abrão, e lembra que Abrão era um idólatra, mas Deus teve misericórdia dele em uma eleição eterna. E ele vai mostrando como o plano de Deus, o plano deste Deus santíssimo, alcançou pecadores, mortos em seus delitos e pecados. Ele escreve o capítulo 7. No capítulo 7, eu creio que ele titubeia, ele estremece no coração, e ao mesmo tempo ele se entristece, porque no capítulo 7 da epístola de Paulo aos Romanos, ele faz uma autobiografia, mas ele não está diante de homens, ele está diante de Deus. Que autobiografia ele escreverá? Que conceitos ele colocará diante de Deus e de seus leitores a respeito de si? Então ele vai dizer: o bem que quero fazer, eu não faço, o mal está sempre diante de mim. E ele vai dizer que quando ele deseja fazer o bem, ele encontra uma lei que reside no seu coração, que o mal ou que o pecado habita dentro dele.
E então quando ele escreve, ele prescruta o seu coração, ele prescruta a sua alma, ele analisa o recôndito do seu coração, e ele vê em quão trevas ele reside. Então ele clama ou exclama dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como que ainda pensando na sua agonia e refletindo se ainda há esperança para ele, o Espírito Santo diz: escreve: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. E ele toma fôlego de novo e começa a escrever. E ele escreve o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10. Quando chega no capítulo 11, ele olha para tudo que ele havia escrito até o presente momento, e quando virtualmente ele contempla todos os conceitos a respeito da salvação, então, em um brado de grande alegria, de um coração profundamente grato diante de Deus, um coração completamente perplexo diante da maravilhosa graça salvadora, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Ele vai dizer: quão insondáveis, Senhor, são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro quando planejou a salvação? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? Então Paulo diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse brado, essa contemplação da beleza de Deus que salva pecadores, irmãos, mudou a vida de Paulo. Com esta frase, irmãos, Paulo, ele apresenta para nós e para os seus leitores originais de Roma, que todo o processo de salvação reside em um ato de misericórdia desse Deus Santíssimo, que olhando para a humanidade, a viu morta em seus delitos e pecados. E a despeito de seus pecados, a despeito de sua rebelião, e a despeito de sua impossibilidade de gerar a sua própria salvação, esse Deus olhou para o homem e promoveu a salvação, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Mas veja o que eu lhes digo: para que nós tenhamos o mesmo espírito de Paulo, para que nós nos aproximemos de Deus, irmãos, com tamanha alegria, é preciso que nós entendamos os conceitos de Paulo, o porquê Paulo ter dito: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E porque também Paulo ficou completamente perplexo diante desse plano da salvação, ao ponto de Paulo dizer: ó profundidade da riqueza. Noutras palavras, eu escrevi, eu narrei, eu expliquei, mas até aquilo que eu expliquei é demasiadamente profundo para mim. Eu preciso, por um pouco, me assentar para mais uma vez refletir a respeito de tudo aquilo que eu escrevi há pouco. Então, é a partir disso, irmãos, que eu gostaria de mostrar para vocês o porquê Paulo, ele fica maravilhado diante do plano da salvação. É a partir disso que eu gostaria de mostrar porque que Paulo disse: porque dele são todas as coisas. Porque Paulo asseverou que o plano da salvação, ela só é possível porque Deus planejou,
porque de Deus foi a iniciativa, porque Deus deu o primeiro passo, e que sem este primeiro passo, sem esta intenção divina, não haveria plano nenhum de salvação, e ao ser humano seria impossível a salvação. Então ele escreve no capítulo 1, capítulo 1, versículo 18, irmãos, a respeito do gênero humano. Convido-os a acompanharem comigo nos textos que eu estarei analisando, e os irmãos observem a exposição e as asseverações que eu farei nesta noite. A partir do versículo 18 do capítulo 1, irmãos, Paulo ele vai dizer uma verdade maravilhosa, que esse Deus criador de todas as coisas, ele não se ocultou por trás da sua criação. Esse Deus se revelou ao homem, e ele se revelou e revelou os seus atributos, revelou o seu caráter, revelou as suas qualidades. E os atributos de Deus e as qualidades de Deus, segundo o versículo 20, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Em outras palavras, é aquilo que o próprio salmista diz no Salmo de número 19: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Com isso, Paulo está dizendo aquilo que também o salmista disse, que Deus nunca permitiu que o homem ficasse sem testemunho a respeito da sua existência. Os homens sabem que Deus existe, e muito mais do que existe, os homens sabem quais são os atributos de Deus, o seu poder, a sua glória, a sua sabedoria, a sua providência, a sua misericórdia, a sua eternidade, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua espiritualidade. Esses atributos claramente se reconhecem pelas coisas que foram criadas. A natureza fora do homem, mas também a própria natureza interna do homem. Quando o ser humano, quando eu e você, quando nós ajuizamos a respeito do certo e do errado, quando nós ajuizamos a respeito do bem e do mal, nós estamos intuindo que aquele Deus que nos criou é um ser moral. Que essa moralidade, que este senso de justiça que está no nosso coração, que move a nossa alma, que não nos deixa indiferentes diante da injustiça humana, denuncia que aquele que nos criou em grau infinito é santo, que em grau infinito é justo. E assim nós vamos conhecendo Deus, nós vamos tendo conhecimento a respeito de seus atributos e de suas qualidades. Mas vejam que coisa constrangedora é para o ser humano, e não para o animal irracional, que nada entende a respeito da existência de Deus. O constrangedor para o ser humano é que de toda a criação, somente o ser humano é capaz de discernir que por trás da criatura existe um Criador. Que por trás deste nosso senso de certo e de errado, existe um Criador que também colocou em nós essas qualidades e este senso. E Ele então exige de mim, que Ele exige também de você, santidade e pureza. Nós entendemos isto, nós olhamos para o nosso próximo, e nós olhamos para as nossas próprias necessidades, e então nós dizemos para o outro: eu exijo ou eu espero que tu hajas comigo com dignidade, com amor, com perdão e com respeito, que as nossas relações sejam relações justas, que os nossos vínculos sejam vínculos pautados na fraternidade, no amor e no interesse mútuo pelo suprimento das necessidades. Mas ao mesmo tempo que nós discernimos isso,
Que coisa estranha, nós não conseguimos alcançar esse padrão de vida. Os homens se comem, os homens se maltratam, os seres humanos se matam. Se não se matam de uma forma real, com armas, se matam através da língua, matam os outros no coração, matam o outro quando exclui o outro de sua convivência. E assim, pecados como um assassinato, que são entendidos simplesmente como um ato de tomar uma arma e ceifar a vida do outro, é maquiada ou se esconde por trás de atitudes que são meramente atitudes sociais. Eu já perdoei, mas não convivo com ele. Eu já deixei para lá, mas não quero que nem ande em casa. E então nós desconhecemos, embora a nossa consciência nos cobre uma perfeição na conduta ética e moral, nós vamos encontrando justificativas para não vivermos segundo a nossa consciência nos cobra. Mas a consciência que nos cobra é exatamente a imagem de Deus que está dentro de nós, que exige de nós perfeição em todas as nossas ações. Então nós lembramos que Deus existe. Nós olhamos para a natureza e falamos, sim, esse Deus existe. E quando nós lembramos de Deus, lembramos da sua justiça, mas não conseguimos viver em justiça. Nós não praticamos a lei de Deus. Nós não vivemos conforme Deus exige que nós venhamos a viver. Aí então o apóstolo Paulo vai dizer que os seres humanos, mesmo conhecendo a Deus, não glorificam Deus como Deus, e nem lhes dão graças, não agradecem a Deus pelas suas bênçãos, e os seus corações estão obscurecidos. O coração está obscurecido porque ele olha para a natureza, e ao invés de adorar o Deus criador da natureza, o ser humano adora a criatura. E não somente adora a criatura, conforme está escrito no versículo 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homens corruptível e de répteis. Porque aqui o Paulo vai mostrar que os homens se tornam idólatras, porque adoram o outro ser humano, ou a si mesmo, ou então adoram cobras, gatos, ratos, o rio e assim por diante. E então a palavra de Deus diz que estes homens, eles detêm a verdade pela injustiça. O pecado campeia a humanidade. Todas as nações estão debaixo desse jugo. Mas alguém dirá assim: tudo bem, pastor, eu entendo que o pecado faz parte da humanidade, e eu percebo que muitas pessoas ou muitas nações caíram na idolatria, mas pastor, me explique como é que esse pecado tem a ver com o ser humano em si e a sua relação com Deus. Então o apóstolo Paulo, que no capítulo 11 fala de uma maneira genérica a respeito do pecado, como que se estendendo a toda a raça humana, a partir do versículo 9, capítulo 3, ele vai tratar como é que o pecado dirige a vida do ser humano individualmente. E então ele vai dizer, versículo 9 do capítulo 3, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Ele aqui está se referindo ao fato dele ser judeu. Será que nós judeus temos alguma vantagem em relação ao pecado? Então ele vai dizer: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. O que quer dizer, irmãos, que tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado? Quer dizer, irmãos, que toda a raça humana está escrava do pecado.
que o ser humano não é livre, que não existe livre-arbítrio. Porque por mais que o ser humano queira viver sem o pecado, por si mesmo, ele é incapaz de romper os grilhões que o pecado impõe sobre a sua alma. E ele vai explicar por que isso. E então ele vai dizer, versículo 10, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda. Não há quem entenda, irmãos, a Deus. Não há ninguém que discirna a sabedoria de Deus no Evangelho. Não há ninguém que possa olhar e por si mesmo compreender a grandeza e a beleza de Deus e a necessidade que a pessoa tem de um Salvador. Por si mesmo, o ser humano pode ler a Bíblia 1000 vezes. Por si mesmo, o ser humano pode estar diante do mais bem qualificado pregador. E o pregador pode expor as Escrituras em lágrimas, com toda a precisão conceitual, com todo o arcabouço teórico da teologia, com todos os artifícios da oratória. Mas o ser humano por si mesmo não entende. Vocês estão lembrados, irmãos, de Judas? Que homem recebeu privilégios mais excelentes do que Judas, irmãos? Ele foi chamado para o colegiado apostólico. Ele foi ensinado pelo próprio Cristo, na intimidade de Cristo. E o que ele entendeu de si mesmo, ou por si mesmo, a respeito da graça perdoadora? O que ele entendeu? Nada. Porque se ele tivesse entendido a graça perdoadora, ele poderia até ter negado e planejado a traição de Cristo, mas após isso entenderia que haveria espaço para o arrependimento e para a restauração da sua vida. Mas este homem chamado Judas, ele de si mesmo e por si mesmo caminhou com Cristo, viveu junto de Cristo, e convivendo com Cristo em suas próprias capacidades naturais, ele nada entendeu do Evangelho, embora ter ouvido coisas maravilhosas que nós nem podemos imaginar dos próprios lábios de Jesus. Depois a palavra de Deus diz, irmãos, não há quem entenda, não há nenhum sequer. A palavra de Deus vai dizer também, não há quem busque a Deus. Vejam que afirmação dramática do apóstolo Paulo. Não há quem busque a Deus. Não há um ser humano que tenha interesse real por Deus. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Que o homem por si mesmo, ele não busca a presença de Deus. Que o homem por si mesmo, ele busca o pecado, porque é escravo do pecado. O homem por si mesmo, o homem natural, ele não cogita das coisas do Espírito. Ele não consegue discernir a beleza de Cristo no Evangelho. E portanto, ele, se não discerne a beleza de Cristo, ele não pode ir a Cristo para que os seus pecados sejam perdoados. Então ele não busca a Deus. Então permitam-me rapidamente aqui mostrar isso dentro das Escrituras. Vocês estão lembrados de Noé? A palavra de Deus diz que a corrupção do homem havia se multiplicado na terra. E então Deus vai ao encontro de Noé. Noé acha graça diante de Deus. Deus se revela a Noé. E a partir da sua revelação é que Noé se torna um homem íntegro e reto. E no caso de Abraão, o chamado pai da fé, quando Deus se revela a ele está orando, ele está jejuando, ele está buscando a presença de Deus? Certamente que não, irmãos. Abraão, ele era um idólatra, filho de um idólatra e neto de idólatra. A sua religião era a religião
que campeava a região de Ur dos Caldeus. Mas quando Abraão não buscava Deus, não há quem busque a Deus, Deus buscou Abraão. Deus se apiedou de Abraão. E o que dizer, irmãos, de Jacó? Quando Deus se encontrou com Jacó no Val de Jaboque, ou antes mesmo do Val de Jaboque, qual era a situação de Jacó quando ele sai de casa? E quando ele está deitado na beira do caminho? Ele está buscando a presença de Deus? Não, irmãos. Mas Deus vai ao encontro de Jacó, mesmo ele em rebeldia, mesmo ele criando problemas seríssimos na sua casa, e Deus promete coisas maravilhosas para ele. E quando ele sai da casa do seu sogro, e ele passa pelo Val de Jaboque, é Deus que se encontra com Jacó. É Deus que vai ao encontro de Jacó e transforma a vida dele. E o que dizer, irmãos do colegiado apostólico? Um está na coletoria, e então Jesus diz: vem e segue-me. Outro está pescando, e Jesus vai lá e diz: vem e segue-me. Lá está Zaqueu que subiu no sicômoro, não para buscar a salvação em Cristo. Zaqueu subiu ao sicômoro simplesmente para ver quem era Jesus. Era um curioso que queria saber quem era aquele homem famoso. Jesus poderia ter passado direto, irmãos. Jesus poderia ter passado direto. Mas Jesus para a multidão. Porque não há quem busque a Deus para a salvação. E Zaqueu não estava buscando a Deus para a salvação naquele momento. Mas Jesus o buscou para salvá-lo. Entrou na sua casa e lá houve a salvação. Vocês estão lembrados, irmãos, de Paulo, também chamado Saulo, quando ele está indo para Damasco? Qual era o espírito que residia no seu coração? Quais os planos que estavam na sua mente? Era de edificar a igreja? Construir a igreja? Não, era de destruir a igreja. E quando seu coração estava completamente odioso pela igreja de Cristo e pelo próprio Cristo, esse Cristo foi ao encontro dele e o buscou e o resgatou. Lá estava então um outro homem, o etíope de Candace, caminhando na estrada, voltando para a sua terra. Deus mandou Felipe ir ao encontro dele e explicar as sagradas escrituras. Se Deus não fosse ao encontro do etíope, ele nunca teria sido convertido. Então, para finalizar, eu quero fazer uma aplicação para a sua vida. Aos que já são crentes, aos que já se entregaram a Cristo. Aquele dia em que tu entregaste a tua vida a Cristo, aquele dia só se deu porque tudo Deus havia planejado para que tu estivesse naquele dia, naquele local, para entregar a sua vida a Ele. Ele te buscou, Ele quis você, Ele desejou você ao seu lado, Ele tomou o primeiro passo. Porque se Deus não tomasse o primeiro passo para redimir a tua alma, tu nunca terias tomado esse passo. Porque a palavra de Deus diz: não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Mas tu dirás: pastor, eu busco a Deus, eu estou buscando a Deus. Então eu digo: tu buscas hoje, porque Ele primeiramente te buscou. A tua alma está desperta para as questões espirituais. A tua alma hoje deseja um encontro com Deus. Então eu pergunto: que sentimento é esse que reside na tua alma, que não tenha primeiramente origem em Deus? Porque dele são todas as coisas. Não é assim que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação
porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer. Tu queres Deus, tu estás buscando Deus, e quem é que está efetuando isso no teu coração? Quem está movendo os teus sentimentos? Quem está mexendo na tua cachola, na tua mente, para fazer perguntas constrangedoras, questionando a sua tradição religiosa, questionando os seus hábitos éticos, morais, a sua conduta, o seu comportamento, a sua atitude diária? Quem é que tem feito com que tu não tenhas paz enquanto não se encontrar com Ele? É Ele mesmo, porque tu foste feito para Ele, e a tua alma só descansará quando descansar em seus braços, como disse Santo Agostinho. Então, meu amado irmão e minha irmã, se alegre com aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse, é porque é dele todas as coisas, é dele a origem da nossa salvação. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim: todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E isso ele diz no versículo 12. Não há quem faça o bem, não há quem pratique a santidade, não há quem deseje, e não há quem tenha poder para viver conforme aquilo que Ele mesmo revelou nas Sagradas Escrituras. Vejam isso, irmãos. Vocês estão lembrados, aqueles que hoje são convertidos? Vocês estão lembrados como quando vocês pensavam na vida cristã e quando vocês imaginavam, mas como fulano consegue ser crente? Mas como fulano consegue ser cristão? Como determinada pessoa consegue ter aquela vida? Ser cristão é um peso, viver daquela maneira é difícil, ou alguns diziam, é terrível. Eu não consigo deixar esse meu vício. Eu não consigo pensar como é que uma pessoa pode ser feliz vivendo tão somente para Deus, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu próximo e para a sua comunidade cristã. Eu não consigo imaginar uma felicidade sem bebedeira. Eu não consigo imaginar uma felicidade sem os pecados da luxúria. Eu não consigo imaginar. Porque tudo que eu tenho, segundo antigamente alguns pensavam, em termos de felicidade, de bem-estar e de propósito na vida, era esse tipo de vida. Eu não consigo imaginar como uma pessoa consegue ser feliz assim. E você se lembra naquele dia que você sentou num banco de qualquer igreja e você começou a ouvir o pregador com indiferença? Estou nem aí. E um determinado momento da pregação para frente, a pregação começou a ter sentido. E você foi lá dizendo assim: eu não sou pecador. E você ouviu o pregador dizendo: você precisa de um Salvador. E até antes desse momento, quando o Espírito Santo não foi chamar você, você relutava dizendo: eu não sou pecador, eu não sou pecador, eu não sou pecador, eu não sou tão ruim como ele está dizendo. Eu rejeito isso, eu sou bom, eu sou justo, eu não sou impuro. Mas em um determinado momento, em que o Espírito Santo veio sobre você, e você não sabe explicar isso, você se sentiu o mais terrível de todos os pecadores. Porque a partir daquele momento, você teve plena ciência que você estava diante de um Deus santíssimo, puríssimo, maravilhosamente santo e puro. E quando você olhou para a santidade daquele Deus, você se desesperou, porque você percebeu que da sua própria capacidade você não poderia ser salvo. Você olhou para trás e você viu todos os seus pecados, e você viu tudo aquilo que lhe dava prazer,
E agora você olha a palavra, e agora de uma forma estranha você quer viver segundo a palavra que você rejeitava. E o pregador disse assim: você deseja hoje ser salvo? Você hoje deseja se encontrar com Cristo? Você deseja o perdão de pecados? Você deseja deixar essa vida antiga, cheia de pecados, cheia de miséria, cheio de autojustiça, de autobondade? E você quer agora começar do zero, reconhecendo que tu és pecador, que tu tens que lutar contra a sua própria carne, contra o próprio pecado que habita dentro de você? E você então, de uma forma inexplicável, constrangida pelo amor que foi posto lá na cruz, você disse: sim, eu desejo. Quem fez isto na sua vida? Quem buscou quem? Quem moveu o coração de quem? Quem convenceu quem a começar um relacionamento? Porque dele são todas as coisas. Então, irmãos, eu leio Paulo em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, Paulo vai dizer, que é versículo 15, observem aí: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o pecado. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 18 vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na minha carne não habita bem nenhum. Porque eu querer o bem, eu quero o bem, eu quero praticar o bem. Porque querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E então o apóstolo Paulo vai dizer, versículo 21, então ao querer fazer o bem, então quando eu penso em fazer o bem, em praticar a justiça, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo, irmãos. E é por isso então, olha o versículo 24: desventurado homem que sou. Paulo disse: não há na perspectiva humana, não há nas forças humanas condições nenhuma de autossalvação. O homem não tem atributos e nem qualidades e nem argumentos para se aproximar desse Deus Santíssimo. E a salvação começa quando nós falamos como o apóstolo Paulo: desventurado o homem que sou. Eu sou miserável, eu sou pobre e necessitado, eu não tenho justiça própria, eu não tenho forças para vencer o pecado que habita dentro de mim, eu não tenho condições de mudar as minhas condições espirituais. E então o apóstolo Paulo diz no versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo. Veja então, irmãos, é a partir daí que nós podemos entender o capítulo 11, o versículo 33. É a partir desse conceito da completa depravação do ser humano, da completa incapacidade do ser humano de gerar a sua própria salvação. É a partir desse momento que nós podemos entender porque Paulo, extasiado diante da salvação em Cristo, o porquê ele disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem aconselhou a Deus te escolher? Quem aconselhou a Deus? Quem sussurrou no ouvido de Deus o nome, o teu nome? Quem disse a Deus: revela-te a Fernanda? Quem disse a Deus:
ama o Edgar? Quem disse a Deus, planeja a salvação da Carol? Quem disse a Deus, envia o teu Espírito a Rafaela? Quem convenceu a Deus a amar a cada um de nós? Quem foi o seu conselheiro? Quem moveu o coração de Deus para que o coração de Deus fosse movido em nossa direção? Ninguém moveu. Ninguém constrangeu a Deus. Foi o próprio Deus que quis nos amar. Foi o próprio Deus que nos viu mortos em nossos delitos e pecados. Foi o próprio Deus que decidiu nos resgatar das trevas, para que nós fôssemos feitos filhos por adoção, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E depois a palavra de Deus diz: ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? O que nós apresentamos a Deus para que ele viesse a nos amar? O que foi que você apresentou a Deus? O que você deu a Deus para que ele dissesse: ah, esse sim merece o meu amor, porque ele oferece para mim coisa excelente? Irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Tudo que nós oferecíamos para Deus, irmãos, estava contaminado com o pecado. A palavra de Deus diz, irmãos, que as nossas obras são como trapos da imundícia. Nós praticamos o bem, nós ajudamos o próximo, mas mesmo quando nós ajudamos o próximo e quando o próximo não vem ao nosso encontro para nos agradecer, nós ficamos chateados. E nós achamos que nós agimos por uma atitude terna de livre amor ao outro, mas lá no fundo nós sabemos que não é assim. Então, nada oferecemos a Deus, mas tu dizes então, porque Deus me amou. Então eu lembro do poeta sacro que diz: eu não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu depósito até o dia final. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ó profundidade da riqueza, porque dele são todas as coisas. Eu quero convidá-los, irmãos, a ficarem de pé neste momento. Eu quero chamar a equipe de louvor à frente para nós cantarmos mais uma vez este belíssimo hino. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. E quando nós estivermos cantando, pense na sua vida espiritual. Pense, enquanto nós estamos cantando, pense em tudo que Deus tem feito a seu favor. Pense em tudo que Deus tem revelado a teu favor para o teu bem. Pense na realidade que hoje tu poderias estar em todo e qualquer lugar, mas aprove a Deus, porque dele são todas as coisas. Aprove a Deus planejar que tu estivesses aqui para ouvir esta palavra, para ser despertado e despertada para a ideia fundamental de que a nossa salvação procede dele, que depende dele, e que você deve descansar nos braços de Deus, na plena certeza de que aquele que começou boa obra há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Cantemos, ó profundidade da riqueza. Conhecimento de Deus.
fazer aqui um apelo a você. Você ouviu hoje a palavra? Você entendeu que é Deus que planeja? E durante esses dias, ou quem sabe, como às vezes ocorre, naquele dia que Deus convida você para ouvir da palavra, Deus chamou você, e você hoje quer se reconciliar com Deus, ou entregar a sua vida a Cristo, se converter, ter uma nova vida em Cristo. Você deseja isso hoje? Eu quero fazer um apelo a você. Levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de poder orar com você e pedir que Deus abençoasse você, para que a mesma graça que já ocorreu com todos aqueles, ou com uma boa parte daqueles que estão aqui, que também ocorra na sua vida. Que você receba perdão de pecados, que você receba a graça do Espírito Santo para uma novidade de vida, deixando a vida antiga e agora assumindo uma nova postura em Cristo, nessa salvação que o próprio Deus planejou para você. Você deseja isso? Levante o seu braço. Eu gostaria de poder orar por você e colocar diante de Deus a sua vida. Se não existe nesta noite alguma pessoa, poder sentar. Que Deus nos abençoe, irmãos. E aqueles que ouviram a palavra, que foram tocados ou por alguma eventualidade desejam, não vieram à frente, mas desejam essa nova vida, converse conosco, com os irmãos da igreja, que nós estaremos dispostos a orientá-los na vida, da nova vida em Cristo. Irmãos, só uma orientação aos diáconos, Eu já falei há alguns anos atrás, Graças a Deus que nós temos os nossos bancos maravilhosos, São maravilhosos e bonitos, tá? Mas eu pediria aos irmãos, aos diáconos, duas coisas: ou que a bancada fosse daqui para trás, ou que toda vez, quando nós tivéssemos a Santa Ceia, que este primeiro banco que foi retirado, certo? Que possa ser novamente retirado, certo? Ou fica do jeito que está, ou fica assim. Eu vou explicar por quê. A igreja, irmãos, ela é recheada de símbolos. O cristianismo, ele é simbólico. Eu já falei para vocês por que nós estamos aqui, A centralidade do púlpito não é uma questão estética. A centralidade do púlpito aponta para a centralidade nas Sagradas Escrituras. O púlpito está elevado, percebem? Não é porque o pastor Israel é baixinho, e nem não ri, Joelma, também é contigo, e nem por causa da irmã Joelma também, certo? Está elevado, irmãos, porque isso aqui é um símbolo, para dizer, irmãos, que a palavra de Deus está acima de todas as coisas. A palavra é o centro, e ao mesmo tempo a palavra está acima de todo conceito humano, quando aquele que expõe a palavra de Deus expõe com fidelidade. Mas não somente, irmãos, a palavra. O sacramento da Santa Ceia deve também ser central. A mesa deve ser posta assim, porque simbolicamente nos ensina, irmãos, que assim como a pregação é um meio de graça, que edifica nossas almas, que nos exorta, também a Santa Ceia, como meio de graça, é distribuído a todos pela palavra de Deus, e assim cumpre a sua função de edificar, de animar, de fortalecer, de alimentar as almas daqueles que se aproximam do sacramento da Santa Ceia com arrependimento e grande devoção a Deus. Então, com essas palavras, eu convido aos presbíteros da igreja para que estejam comigo na mesa da Santa Ceia e assim possamos participar deste momento tão importante, irmãos, para o cristão.
Isso na noite em que foi traído, ele tomou o pão e partiu. E partindo ele disse: isto simboliza meu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei dele todos. Por semelhante modo, irmãos, também Jesus Cristo, ele tomou do cálice. Ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele todos. E assim, irmãos, os apóstolos comeram, os apóstolos beberam, irmanados numa só fé, numa só crença, que aquele judeu que estava diante deles não era um homem comum, era o próprio Deus encarnado. E mais do que o Deus encarnado, ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Há quase 2000 anos atrás, Jesus, em um local extremamente simples e rústico, ele participou da primeira Santa Ceia. Nós somos a continuidade desse momento, irmãos. E isso para nós deve ser algo de profunda alegria. Nós devemos nos aproximar desse momento, irmãos, como o próprio Cristo se aproximou. Olha o que Cristo disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Se Jesus esperou com tanta ansiedade, irmãos, com tanta expectativa, muito mais nós. Porque se o santo, o puro desejou, se o puro, o santo viu nestas coisas tão simples um momento de confirmação de fé e de fortalecimento e de conforto, é porque aqui tem isso. É porque essas graças serão ministradas a cada um de nós. Então que não sejam, irmãos, as nossas lutas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, os nossos problemas pessoais, que nos afastem desse momento sagrado. Jesus tinha os seus momentos. Jesus já estava sofrendo, mas ele desejou e ele decidiu sofrer com a sua família. Ele decidiu sofrer com os seus amigos. Ele decidiu sofrer com os seus irmãos. Ele decidiu se assentar à mesa da fraternidade e por um pouco dizer: eu preciso de vós. E quando nós nos assentamos aqui, irmãos, nós estamos dizendo isto. O Daniel está dizendo para o Márcio: Márcio, eu preciso de ti. Eu quero pegar o pão, eu quero pegar o vinho, eu quero, como irmão, participar desse momento. Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, assim como Jesus participou, que nós venhamos a participar também. Esta mesa não é a mesa da igreja presbiteriana, é a mesa do Senhor. Você é batista, você é assembleiano, você é da igreja cristã evangélica, todos nós somos irmãos em Cristo. Então todos aqueles que foram batizados e que estão em plena comunhão com a sua igreja, são convidados a participar do primeiro elemento, o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Esperemos uns pelos outros, irmãos. Esperemos uns pelos outros. Eu quero te agradecer.
disse Senhor Jesus Cristo: este é meu corpo que é dado por vós. O próprio Cristo disse: irmãos, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu vou voluntariamente a dor. Não existe amor maior do que este, irmãos, de alguém dar a vida em favor dos seus amigos. Alguém foi omitido do primeiro elemento? Após participarmos, irmãos, o nosso irmão presbítero Márcio estará orando. Nosso irmão Roger. E após participarmos, irmãos, do primeiro elemento, nosso irmão presbítero Márcio orará ao Senhor, agradecendo a Deus, porque dele são todas as coisas. Disse o Senhor Jesus Cristo: tomai e comei dele todos. Senhor amado, louvamos o teu nome, porque mais uma vez podemos estar na tua casa, podemos compartilhar do pão do céu, que é a tua palavra, que nos nutre espiritualmente, que cuidamos da nossa saúde espiritual, essa palavra tão rica e poderosa, como foi dita pelo apóstolo Paulo, que o Espírito Santo do Senhor um dia moveu os nossos corações, e por isso estamos aqui, com os corações gratos pela tua misericórdia, pelo teu amor que nos alcançou. Pedimos ao Senhor que aqueles que vieram a esta casa de oração, entristecidos, que o Senhor dê alegria, aqueles que estavam angustiados, que com esta palavra maravilhosa que foi ministrada essa noite, possa sentir o bálsamo. Para aqueles que ainda não sentiram o toque do Espírito Santo, o Senhor possa mover esses corações, para que possam refletir a respeito dessa bênção maravilhosa que é a salvação em Cristo Jesus. E é no nome desse nosso Salvador e irmão que eu oro e agradeço. Amém. Qual o preço do amor de Deus? O sangue. Qual a demonstração do seu agrado, do seu bem-querer por nós, a cruz? Qual preço ele pagou para que nós estivéssemos ao lado dele, a sua própria vida? Porque dele são todas as coisas. Esperemos uns pelos outros, irmãos. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te
palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Cristo, irmãos, como um preço precioso, foi dado a nosso favor. O apóstolo Paulo diz: marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se Cristo morreu por amor, nós devemos admitir que quem ama assume o seu ser amado, o seu ente amado. Então Jesus sabia por quem estava morrendo. Ele não morreu aleatoriamente ou sem uma definição exata a respeito de que a favor das pessoas, ou especificamente das pessoas por quem ele estava morrendo. Ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava individualmente em nós, porque o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Após participarmos do segundo elemento, nosso irmão presbítero Eurípides estará orando. Disse o Senhor Jesus Cristo: tomai e bebei dele todos. Deus amado, nós bendizemos o teu nome, Senhor, na certeza que temos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus provedor, um Deus que supre as nossas necessidades, Senhor. Nós agradecemos a oportunidade que temos de participar desse banquete espiritual, Senhor, onde o corpo e o sangue de Jesus estão representados simbolicamente pelo pão e pelo vinho, Senhor. Nós lembramos desse momento da morte de Jesus na cruz por nós. Nós agradecemos o presente que é a salvação. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Aos nossos visitantes, né? E fazer o convite para que aqueles que nos visitam hoje possam vir em outras oportunidades. Essa é a casa do Senhor, casa de oração para todos os povos. É uma oportunidade que nós temos para ouvir mais da palavra de Deus e sermos instruídos por Ele. Vamos lembrar, irmãos, que nós já entramos no mês de setembro. Então aqui cabe a função lembrar de uma programação importante da nossa igreja, que é a 5ª conferência Crer é Pensar, tá? A conferência no dia 28 será específica para os jovens. Todos os irmãos que quiserem podem participar, tudo bem? Mas na sexta-feira nós queremos realizar o Crer é Pensar Jovem, no qual o nosso irmão Fabiano Almeida, ele estará realizando um trabalho juntamente conosco e os jovens da primeira igreja e outras igrejas que nós iremos também convidar para realizar um colóquio, no qual o nosso irmão reverendo Fabiano estará introduzindo um assunto, começando um assunto de debate, e depois os jovens estarão tendo a oportunidade de dialogar, conversar, perguntar, né? Este ano, se Deus assim o permitir, a conferência Crer e Pensar estará sendo transmitida em algumas regiões do Brasil, né? Alguns contatos que nós temos pela internet, irmãos que também gostariam de estar conosco, mas não podem, vão estar de repente com o telão lá no Pará, né? Com data show, os jovens vão estar lá, o MSN vai estar ligado, e qualquer jovem que queira ou irmão que queira fazer a pergunta para o nosso palestrante aqui, vai poder fazer a pergunta, e logicamente, né, nós vamos falar: olha, o irmão tal, lá do Pará, lá dos Cafundó dos Judas, lá sei de onde, da China, da Conchichina, está fazendo essa pergunta. Como agora, irmãos, alguns irmãos pelo Brasil afora estão ouvindo a pregação, só para nós lembrarmos. Eu creio que tirando 200 acessos, 200
que os rapazes ficam cortando, monitorando, a igreja, durante esse pouco tempo de acesso, nós temos aproximadamente 700 acessos de todas as pregações e eventos que nós tivemos na igreja de alguns meses para cá, certo? E eu creio que nós podemos agradecer a Deus, porque até pessoas que já vieram a esta igreja para ouvir a palavra do Senhor vieram porque assistiram no blog da igreja a nossa programação. O nosso irmão Edgar também já viu lá na internet. Tem irmãos, é da Califórnia, meu irmão? É da Califórnia, lá nos Estados Unidos, que faz muito acesso, né? Tem irmãos lá dos Estados Unidos, lá daquela região da Califórnia, que de vez em quando acessam o nosso blog e certamente estão ouvindo também o culto e a pregação. A nossa irmã Tainá, aqui e ali também tem. O que está aparecendo aí que eu vi quando eu preguei, saiu aí, vocês ficaram rindo. Então, irmã, vamos lembrar. Então, e dia 29 e 30 é aqui na igreja, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo pela tarde. Todos estão convidados para virem e para convidarem outras pessoas, tá bom? Tem algum outro aviso? Alguém pediu para mim Sim, a verdade, irmãos. Vamos orar pelo nosso irmão Vicente. Eu lembrei. O nosso irmão, eu peço, presbítero, venha à frente comigo, por favor, tá? Eu quero chamar o nosso irmão Vicente, presbítero Vicente, conosco. Amanhã nosso irmão Vicente vai ser submetido a uma cirurgia. Amanhã também a minha mãe vai também ser submetida a uma cirurgia. Ela está com um problema na tireoide, né? Possivelmente é um câncer aí, mas graças a Deus, Deus tem dado paz, equilíbrio à minha família, né? E vamos orar ao Senhor em favor da professora Marilza, do nosso irmão Vicente. E eu quero aproveitar a oportunidade também, já que nós estamos aqui, os presbíteros, né? Se você deseja especificamente também de uma oração, a semana começou e você especialmente quer colocar diante de Deus uma causa, venha na frente aqui, eu gostaria de orar por vocês. Já tem o nosso irmão Vicente aqui, quem quiser vir aqui, pode vir aqui. Eu gostaria de orar por vocês. Outras pessoas gostariam de colocar diante de Deus a vida, alguma causa específica durante a semana. Venha na frente, nós estaremos orando. Vamos lembrar, irmãos, a palavra de Deus diz: está alguém doente, chame os presbíteros, que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos orar ao Senhor. Os presbíteros podem estender a mão, podem colocar diante de Deus a vida dos irmãos que vieram à frente. Oremos ao Senhor. Pai, os teus filhos estão no teu altar, cuida deles, Senhor. Cuida, amado Pai, de minha mãe, que também está lá em Belém, se preparando para amanhã. Os teus filhos que passam por lutas quanto à saúde, Pai. Os médicos são instrumentos da tua providência. Usa-os, Senhor, como aquele que usa com precisão o bisturi, para trazer saúde aos teus filhos. Restaurar, amado Pai, essa área da vida tão importante. E nós te pedimos isso, Pai, porque acreditamos que Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Tu és o Deus de toda graça. Tu opera sinais e maravilhas e prodígios no meio do Teu povo, Senhor. Dar, amado Pai, que os Teus filhos voltem cada um para a sua igreja, contando as maravilhas que o Senhor tem feito na vida deles. Também pedimos ao Senhor, amado Pai, a favor da nossa irmã Maria, do nosso irmão Adson também, que vieram. Amado Deus, pedimos a Ti, Pai, que o Senhor cuide deles, cuide do nosso irmão Mauri também, Senhor, nas suas lutas, na sua situação, amado Deus, que exige e que demanda uma ação do Senhor providente a favor deles. Estende a Tua mão de graça, cerca-os, Senhor, com Teu cuidado, dá a eles o entendimento do Teu querer e toda a capacitação necessária para serem vitoriosos. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. O nosso irmão presbítero Alberto tem uma boa notícia para dar para a igreja. Boa noite, irmãos.
Nós, no mês passado, como eu falei para os irmãos, nós pagamos a primeira parcela dos bancos. E agora, dia 10, vem a segunda parcela. Pedi para avisar a igreja hoje, porque no próximo domingo é dia 8, 9, se eu não estiver enganado. Nossa parcela, a segunda parcela dos bancos, das 6 que são, vence dia 10. Então, dentro daquela programação nossa, são 6 parcelas de R$121 para você sentar confortavelmente. Depois que quitar o banco, eu vou mandar gravar o nome da família em cada um, para você ficar registrado na história da igreja. Vai ser embaixo do banco, tá, meu irmão? Para não constranger ninguém, tá? Então, conto com o apoio dos irmãos. O primeiro mês a gente conseguiu pagar integralmente a parcela com as ofertas dos irmãos, e eu tenho certeza que a segunda também se agrada da mesma forma. Obrigado, boa semana a todos. Muito bem, agradecer a Deus então, irmãos, também, até porque também os ar-condicionados já foram consertados, né? Graças a Deus, né? Que está muito quente hoje, não deu para perceber a grande diferença, tá bom? Fiquemos em pé, irmãos, e recebamos a bênção apostólica. Igreja do Senhor, predestinada antes da fundação do mundo, para ser uma igreja santa e irrepreensível. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito, que seja sobre todos vós e sobre todos os eleitos de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê uma semana debaixo da sua graça.